Olá, tudo bem? Aqui é Eduardo da plataforma Matriz e hoje eu vou falar sobre o NBR 14653, avaliação de bens e imóveis. Olha só, você vem me falar assim, onde eu vou usar, né? O que me importa essa NBR? Vamos lá, vamos. É o que a gente sempre fala aqui, vamos construir conteúdo para a gente ficar sempre ali informado e ter todas as nossas informações à nossa volta e ficar sempre antenado, tá? Essa avaliação, né, esse especialista que faz essa avaliação de bens e imóveis é um engenheiro, um arquiteto, né? Precisa ter ali o seu registro tanto no CAL ou no CREA, né? Essa avaliação não é a mesma avaliação que os corretores fazem, tá? Não é essa mesma avaliação. O corretor faz uma avaliação no mercado, né? Quanto vale ali. Essa avaliação de bens e imóveis, ela acontece, por exemplo, né, com um especialista, por exemplo, quando há uma partilha de bens, né? Ou quando há ali uma divisão familiar, quando acontece, né, alguma morte, aí precisa fazer esse inventário, por exemplo, né? E aí quer avaliar e colocar o valor, né, nesse inventário, né? Ver quanto que está valendo, né? Por exemplo, se há um processo judicial, né? E ali alguém questiona, por exemplo, como o valor daquele imóvel, né? Talvez por achar baixo, uma coisa desse tipo, né? Aí vai um perito lá e fala assim, não, o imóvel vale X, Y, Z, né? Ele faz essa avaliação. E como que ele faz essa avaliação? Ele faz essa avaliação obtendo todas as interferências que ocorrem ali, né? Em volta daquele objeto. A gente está falando de condomínio, vamos falar daquela edificação em si e também do apartamento, né? Ou seja, do bem que está sendo avaliado ali, da unidade em si. E olha só que interessante, por isso que eu gosto de colocar todos os assuntos mesmo, todos os assuntos relacionados a condomínio, né? A edificação, a gestão, tudo ali dentro do mesmo pacote. A gente precisa estar muito bem antenado. Olha só, imagine um condomínio, vamos colocar uma situação. Um condomínio, né, que, por exemplo, não existia, por exemplo, uma estação de metrô próximo, né? Aí depois veio e implantou essa estação de metrô. Ele tem uma valorização, sim, do mercado, né, que é a valorização dos corretores, mas ele tem essa avaliação, que é uma avaliação mais técnica, né, levando para esse outro lado. Porém, essa avaliação ela pode ir para cima ou para baixo, né? Ela pode aumentar aquele valor, o valor daquele bem, ou pode ir para baixo. Como, por exemplo, se essa estação não foi concluída, né? Nesse sentido, houve uma promessa ali, não foi concluída, ou não foi finalizada, ou aquela estação, na verdade, em vez de trazer qualidade de vida, né? Assim que as construtoras estão defendendo, né? Quanto próximo da estação, mas qualidade de vida porque a pessoa deixa o carro em casa, tal, tem tudo aquilo lá, se locomove mais facilmente. Mas, por exemplo, ela pode atrapalhar, pode ser muito barulhenta, por exemplo, né? Só a gente pegar uma comparação em São Paulo, né? Alguns efeitos dessa urbanização, por exemplo, o Minhocão, né? Ninguém quer morar próximo do Minhocão. Até pouco tempo atrás ninguém queria morar lá próximo, agora já está fechando, no final de semana ele fica fechado, o Minhocão aqui em São Paulo, não sei onde você está vendo esse vídeo, tá? Mas depois você pesquisa aí, Elevado Costa e Silva ele chama, né? O famoso Minhocão. Aí tem vários projetos urbanísticos de transformar ele como um grande jardim e tal, mas olha só o impacto que ele gerou ali quando foi feito ali, ele passou muito próximo das janelas, né, dos apartamentos que ali existiam, e aí acabou causando ali o pessoal acabou não gostando muito, porque tinha muito fluxo de carro e acabou saindo, né, deixando aquele imóvel ali, e acabou aquele trecho sendo abandonado. Agora estão buscando uma revitalização, estão justificando, né, com outras ações, né. Essa avaliação, sabe onde ela acontece também? Onde ela aconteceu? Aconteceu também quando foi passar o Rodoanel, por exemplo,
né? Aí teve que desapropriar alguns lotes, algumas residências. Foi feito esse tipo de avaliação para conseguir indenizar as pessoas que estavam ali. É um técnico que faz essa avaliação, né? Ou, por exemplo, uma outra avaliação, você mora em um condomínio e colocaram um estádio de futebol ali do lado, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Porque depende, se não respeitar o horário, né? Aí você vai acabar tendo um prejuízo, você vai perder noites de sono ali, né? É muito barulho. Então, lógico que agora os estádios estão bem mais controlados, são mais fechados, né? Respeitam ali e tal. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? Ele faz essa avaliação mais técnica. E olha só, para o nosso condomínio aí, uma outra coisa super importante. Sabe o que esse avaliador ele leva em conta? Ele vai pegar toda a documentação do condomínio, né? Desde até de planta, ele pode exigir as plantas do condomínio, né? E também as manutenções do condomínio. Isso leva muito em conta. Sabe por quê? Porque dependendo se as avaliações, se as manutenções do condomínio não estiverem em ordem, ou, por exemplo, ela foi feita sem procedimentos, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma reforma e essa reforma não atualizou os projetos, não teve um responsável técnico, e aí dentro dessa reforma não foi documentado isso na prefeitura, não teve alvará, não se formou um documento, né? Isso tudo ele vai avaliar. Ele vai avaliar, sabe o que também? A gente já falou aqui sobre a inspeção predial. Ele vai avaliar todo o documento da inspeção predial também. Se está em dia essa inspeção predial, se faz regularmente, né? Se essa inspeção predial depois tomou outras medidas, né? Medidas ali de ir iniciando todo a manutenção, né? Fez lá o relatório de manutenção predial e aí foi feito os serviços, né? E esses serviços, né? Que a inspeção predial assim observou, se ele seguiu conforme, né, as NBRs dizem, né? Olha, precisa de um responsável que vai ser um responsável técnico, né, que vai acompanhar esse serviço, que vai quantificar esse serviço, que vai acompanhar esse serviço, uma empresa tem que ser credenciada. Ele vai pegando esse monte de informações, né, esse apanhado de informações aí, para juntar e formar esse documento. Aí você fala, mas será que tem alguma coisa a ver? Tem, gente, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque, como eu te falei, ele pode jogar o preço lá em cima e o preço lá embaixo. Se ele observar que o condomínio não passou por isso e que o condomínio pode vir a passar por mais manutenções, né? Se ele perceber isso, ele vai lá e olha na inspeção predial e o relato da inspeção predial não é boa, né? Não está seguindo as normas, não está seguindo com o responsável técnico, ele pode abaixar totalmente a nota e abaixar o valor daquele imóvel, né? A nota assim que eu estou dizendo, vai na nota de 0 a 10, ele qualifica ali como uma nota muito baixa. Isso pode prejudicar muito, pode até levar uma ação judicial ali para o condomínio, porque, né, se o morador acaba sabendo, né, ele vai saber de uma forma, acaba acontecendo isso, ele pode levar à justiça o condomínio, porque o condomínio não fez o que deveria fazer, porque o condomínio é responsável, né, o síndico é responsável pela manutenção e manter ele em ordem. Isso é valorização do patrimônio daquela pessoa, né? Então, olha como é um apanhado de coisas ali que a gente precisa saber, né, para deixar tudo em ordem. Isso pode acontecer. Imagine se acontece isso e acaba tendo uma avaliação do imóvel abaixo do mercado até, né, uma depreciação desse imóvel. Olha que prejuízo esse proprietário vai ter. E realmente isso é muito válido, né? A gente sempre fala aqui porque a inspeção predial é muito importante para você tomar o rumo de começar a agir na manutenção, né? Fazer o que tem que ser feito e fazendo as coisas assim, sempre em sequência, justificando ela com um profissional responsável, para que lá na frente, quando, por exemplo, você vai renovar o AVCB, fazer alguma coisa de grande impacto, você não tem que fazer também tudo que é manutenção, né? Juntar tudo aí, você não consegue nem executar, porque o valor é muito alto, executar as coisas, né? Isso vai influenciar em várias coisas, tá, gente? É muito importante a gente prestar atenção nisso daí, né? E abrir esse leque de pensamento aí que vai, né, agregando cada vez mais para a gente aí na nossa administração, né? Na sua administração, né? A gente aqui são os construtores de processos.
A plataforma matriz constrói o processo, né? A gente não é seu concorrente não, tá bom? E nem concorrente das administradoras. Tá legal? Então tem mais conteúdo aí para você nas nossas redes sociais, tá bom? Um abraço, fique com Deus.